Um ato de caridade sincero e verdadeiro pode mudar a vida de muitas pessoas. Não se engane, se caridoso não é sobre doar dinheiro, mas sim dedicar o seu tempo ao amor, àqueles que mais precisam e necessitam. Quem pratica a caridade sempre afirma que recebe mais do que doa. Então, que tal espalhar a caridade, o amor e a solidariedade? Fazer a diferença na vida das pessoas e no mundo? Boa noite, nós estamos iniciando mais um programa Você Sabia? E hoje, como você já sabe, o nosso programa ele traz personalidades da nossa cidade, da nossa região, pessoas que muitas vezes você conhece pelo trabalho que fazem na cidade, mas não conhece a intimidade da pessoa, a vida da família, por que ela se propôs a estar naquele local fazendo aquele trabalho ou aquela obra social. E nesse programa nós queremos conversar também com uma pessoa que faz um trabalho muito importante da nossa cidade. Um homem como qualquer outro na sociedade, advogado, sindicalista, coordenador de grupo de oração, chefe de família. Deixa de lado a ambição e inicia um trabalho com os pobres. A necessidade era tamanha que a obra se expandiu. Hoje tem casas espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil. Nós vamos conversar hoje com o nosso amigo Reinaldo, que é o fundador da Casa de Assis. Boa noite, Reinaldo, tudo bem? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos, aos ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu também quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite, de estar aqui falando um pouquinho, não só dos trabalhos da Casa de Assis, mas também um pouquinho da sua vida, da sua infância, de como você chegou até hoje no trabalho que você está fazendo, mas também como foi a sua infância. Eu acho que a gente poderia começar, você contando. Você é de São José dos Campos? Sou joseense, meu pai é joseense, meus avós são joseense, meus bisavós são joseense. Nossa, isso é difícil. Eu gosto de falar assim. Avô, bisavô bisavós joseense? Mas quem não era joseense da sua família, então? Só minha mãe que veio do sul de Minas, aqui de Brasópolis. E como que ela veio para cá? Ela veio à busca de trabalho, né? A família morava lá e veio para trabalhar, ela e as irmãs dela. Aí conheceu seu pai aqui? Aí conheci meu pai ali na rua do cemitério, ali na rua do centro ali, entendeu? Ela trabalhava de empregada doméstica e ele morava numa casa em frente. E o seu pai trabalhava com o quê? Meu pai não estava trabalhando, meu pai tinha uma vida, tinha 18 anos quando conheceu minha mãe. Novo? Bem novo, uma vida um pouco complicada naquela época, anos 60, né? Sim. Então ele tinha uma Vespa, jaqueta de couro. Ah, era? Estava naquela onda, naquele tempo. 18 anos, uma Vespa e jaqueta de couro. E ela já tinha, minha mãe já um pouco mais velha, 23 anos, então... Mineira, fala assim, mineirona, né, vim de Minas, esse playboy falido da cidade, que foi me conquistar, né? Mas aí acabaram se casando e formaram família aqui em São José dos Campos. Quantos filhos eles tiveram? 8. 8 filhos? Você é o mais novo, sou mais velho? Mais velho de todos? Mais velho de todos. Está com quantos anos? Fiz 60 agora, em janeiro. Então já já tomou vacina? Tomei a primeira dose da AstraZeneca ali na casa do idoso. Meus filhos falaram a carteirinha do idoso, né? Deu reação? Diz que a AstraZeneca dá uma reação, fica com febre? Eu tive um pouco de sonolência só, uma dor no braço, assim, daquela picadinha, mas nada. Outro dia estava tranquilo. E como é que foi a vida de infância seu mais velho dos 8 filhos? Sim, uma vida difícil, né? Porque meu pai não... O pai vinha de uma família bem complicada, de problema estrutural, né? Porque a estrutura de uma família é muito importante para as gerações, né? Para os jovens. Hein? E meu pai veio de uma família desestruturada, né? Então ele estava naquele momento mesmo de curtir a vida, beber, e envolvido com algumas situações que também às vezes estavam nas margens da lei. E ele conhece a minha mãe e se casam com 18 anos. Ele com 18, ela com 23. Ele não tinha nem servido o exército ainda. Sim. Então você imagina que ela não tinha formação, não tinha curso de noivo como tem hoje, né? Tanta coisa boa que já se tem hoje, né, que a igreja oferece, e eles não. Casaram em 6 meses, né? Aquela coisa, 6 meses? 6 meses, estavam casados. E eu nasci. E depois ele foi colher café lá em Minas.
Ah, ele saiu de São José para morar em Minas. Passou lá uns meses e voltou, né? Porque Ah, ele foi sozinho? Foi com a minha mãe, só que depois ele não aguentou, veio embora, porque colher café, um jovem de 18 anos. Que não estava acostumado. Não estava acostumado a trabalhar, assim, com serviço pesado. E colher café naquele tempo é difícil. E aí começou uma vida e eles começaram a trabalhar, ele começou a trabalhar por aqui mesmo, aprendeu como pedreiro, tornou-se empreiteiro de obras. Bom. Mas mesmo assim, minha família, infelizmente, passou por dificuldades. Meu pai acabou se envolvendo com delitos, entendeu? Meu pai acabou sendo, não tenho vergonha de falar, meu pai acabou sendo preso. Sim. E eu já era molecão já também, vários irmãos. E meu pai foi parar nas mãos do Dr. Mário Ottoboni. Mário Ottoboni. Dr. Mário Ottoboni, amigo saudoso da minha família, Mário Ottoboni. Dr. Franz de Castro, conheci. Sim. O Dr. Franz de Castro frequentou a minha casa, né? Vivia convencendo a minha mãe, né? Tem paciência com o Emanuel, né? Ele vai melhorar, porque ele estava na PAC, ele era reeducando da PAC. Então, essas duas pessoas, o Dr. Mário Ottoboni e o Dr. Franz de Castro, são referências na minha vida. E o Dr. Franz de Castro vai ser mais ainda quando acontece aquela tragédia em Jacareí. Sim. Né? Porque quem me convence a perdoar o meu pai das dificuldades da vida, de tudo que ele era, aquela realidade difícil que tinha de relacionamento com a minha mãe e tudo, é o Dr. Franz de Castro. Ele vai na minha casa, no Natal, e fala, seu pai quer te ver. Ele estava na cadeia? Mas na PAC. Na PAC. Na PAC. Você nunca tinha ido lá conversar com ele? Não ia. Você estava com quantos anos? 14, 15? Eu estava com 16 anos. 16? Aí, né? 17, assim, bem adolescente. E ele, o doutor Franz, vamos sim, mas vai ser muito bom para você. Daí eu peguei e fiquei bravo com o doutor Franz. Falei, porque não é seu pai, né? Respondi ele mal. Ele, doce, né, angelical, aquela fala mansa dele assim, acabou me levando lá, Sérgio. E eu dei o perdão pro meu pai lá na PAC, através do Dr. Franz de Castro Roosevelt. Eu acho que foi um dos milagres que ele fez. Como é que foi quando você chegou na PAC? Porque a gente fala PAC, mas também era uma cadeia, era né? Uma cadeia, tinha as grades, nos moldes mais diferentes, mas né? pra gente que nunca entrou dentro de uma cadeia, ali também era uma grade, realmente. Tinha grade, né? Exato. Mas o Dr. Franz de Castro fez um trabalho belíssimo com meu pai, né? Eu tenho fotos do meu pai na cela, o Dr. Franz de Castro pregando para eles o Evangelho. Sim. Meu pai era o primeiro da fila. Então, ali, ele levou meu pai à conversão, ele levou meu pai para uma conduta de igreja, ele levou meu pai com a minha mãe a se conviverem melhor, né? E, assim, foi uma pessoa que interviu na minha família. Inclusive, interviu na vida da minha mãe. Porque minha mãe saía lá de casa, do Vale do Sol, vinha aqui na Vocês moravam lá no Vale do Sol? E vinha aqui no prédio ali em frente à Praça Afonso Pena, onde ele morava, se aconselhar com ele. Então, você imagina como é que ele tinha uma relação com a gente, né? Então, hoje eu falei assim, eu conheci um santo e não sabia, né? E ele está quase sendo canonizado, hein? Então, você vai ser amigo de um santo. Outra coisa que a minha avó, a dona Marcília Fernandes, que era da Vila Maria, ela cuidava do padre João Marcondes também. Sei. Guimarães. Então, quando eu era menino, estudava no Catão, eu ia almoçar lá na paróquia, né? E acabava comendo a sobremesa do padre João, escondido da minha avó. Depois tinha que esconder na torre. Do que ele gostava? Qual que era a sobremesa? Na época era figo em calda que minha avó fazia para ele. Sei. Então, uma coisa que eu lembro muito, né? Então, o padre João ficava bravo com a gente, né? Ele era uma benção demais, né? Então, eu sou dessa época que convivi com essas pessoas que foram marcantes na vida de São José dos Campos. Aí o seu pai ficou quanto tempo ali na PAC? Muito tempo. Depois que ele terminou o período dele de cumprimento da pena, ele continuou ajudando o Dr. Mário, se tornou-se diretor. Ele continuou ali trabalhando. Diretor lá com o Dr. Mas Mário. Daí voltou para casa. Voltou para casa, mas cumpria. Ficava muito tempo lá, que ela é exigente, né? A PAC era muito exigente. Tornou-se braço direito do Dr. Mário Ottoboni, né? Ajudava muito nas questões da disciplina, que ele passou por um processo de aprendizado também. Eu ia com ele fazer palestras. Cheguei a fazer palestras com ele no Carandiru. Naquela época o Carandiru ainda estava em pé. Então, assim, essas experiências foram me colocando bem próximo, né? Dessa problemática do ser humano, da marginalidade, da drogadição, né? Então, eu fui crescendo muito com isso, né? Mas a dona Maria Clara, minha mãe, sempre na igreja. Né? Sempre nos levando para a igreja, Meu pai também sempre foi muito católico, mas ainda com essa realidade meio adulta, né? Sim. É uma coisa que eu sinto muito, né? A PAC, ela nasceu em São José, pelo Mário Ottoboni, pelo Franz, por outras pessoas que trabalharam, né, na PAC, e hoje ela é forte em Minas Gerais, e em São José nem se fala mais, o povo não sabe nem que foi um trabalho assim, fenomenal, né? Eu não entendo monumental. Que acabou em São José e eu continuou. Conheci uma pessoa que também era muito amiga do Dr. Mário e do meu pai, o Birajara, o famoso Bira.
Os dois eram uma dupla, assim, sabe? O Bira também tinha sido um homem da área do crime, também muito violento, e tornou-se um pai de família exemplar, sabe? Católico. Então, assim, são histórias muito extraordinárias Sim. que vêm a partir do momento, assim, da questão da fé mesmo, né? Exatamente. Então, eu conheci a questão da fé através do Dr. Mário Toboni e do Dr. Franz de Castro. Essa fé mais... Uma fé, que eu digo, um pouco mais agressiva, né? Ela vem mais forte, levando você a uma conduta muito mais profunda de evangelho. Sim. Né? Perdoar o meu pai foi uma ação do Espírito Santo no Dr. Franz, mas ele usando o evangelho, né, para mim. O Dr. Mário Toboni, então, também sem palavras, né? Sim. Então eu tive essa infância um pouco assim tumultuada, mas ao mesmo tempo com essa bênção de conhecer essas pessoas e passar por eles para aprender a perdoar, para poder aprender a lidar com a falta de estrutura da sua própria família por ser filho mais velho, né? Na infância você foi um bom menino, então? Você foi um bom filho? Minha mãe costuma falar que eu sou o melhor filho do mundo. É mas mesmo? Minha mãe é suspeita, né? Muito suspeita, mas eu nunca tive nada de errado. Você está entre os 8 melhores que ela teve? Sim, ela disse que eu sou. Depois meu pai ficou muito na PAC, não tinha muito emprego para ele, aquela questão do preconceito. Claro, naquela época mais foi trabalhar difícil, fora e eu tomava conta dos meus irmãos. Ah, você que ficou sendo o homem da casa ali. Estudava, tomava conta, Estudou aonde? Oi? Você estudou aonde? Estudei no João Cursino, estudei no Lions, estudei ali onde era atrás da Câmara Municipal, Siqueira Afonso. Siqueira Afonso. Ali estudei, Olímpio Catão. Olímpio Catão estudei. Estava sempre por aí. Né? Estudou em várias escolas. Pra você ver que são escola ao mesmo tempo mesmo de... né? O tempo ali. E fui crescendo, crescendo na defensiva da sociedade. Porque meu pai, por ter esse histórico, minha família era um pouco discriminada na sociedade. Todo mundo conhecia todo mundo, né? São José é uma cidade pequena ainda. Meus irmãos, alguns tiveram problema com drogadição. Né? Você nunca se envolveu? Nunca tive, graças a Deus. Eu acho que o problema com meus irmãos, que eram só 2 que tiveram, né? Me levou a ter uma conduta, né? De aversão a drogas. Né? Hoje eu não falo mais, mas antigamente eu falava e não é correto, mas eu falava para meus irmãos, usar droga é um ato de desinteligência, né? Mas não é, eu sei que não é. Eu sei que são fatores que influenciam, né, o ser humano, jovens, né? E fatores às vezes tão graves, que hoje eu lido muito com isso, né, com a drogadição na rua, tão graves que hoje para mim o viciado em droga é uma pessoa muito particularmente a quem eu devo amar muito, né? Devido ao que eu passei, aprendi, né, com essa realidade das pessoas que sofrem a drogadição. Dizem, sem vergonhice, não é. Ah, ele gosta da droga. Não é. Não, ninguém gosta. Não, tem lá atrás um problema estrutural, psicoemocional, traumas volumosos, viu? Né? Mas eu passei por essa e não me contaminei, graças a Deus. Graças a Deus. Mas aí foi crescendo, 2 irmãos meus, estudando. sim, até os perdi. Ah, você perdeu? Perdi, ficou soro positivo, que né, usava na veia, né? Sim. Tomava cocaína, é BAC que fala. E o outro acabou tendo uma briga, acabou sendo assassinado, né? Numa briga de rua mesmo. E aquilo foi marcando cada vez mais a minha vida. Aí, Dr. Franz de Castro, Dr. Mário Toboni, meu pai, diretor da PAC, meus irmãos com aquele problema, eu correndo com meus irmãos, minha mãe sofrendo. Então, isso foi me dando uma estrutura ao mesmo tempo de sofrimento. Sim. Mas, como minha mãe contava muito comigo, então eu tinha que arregaçar as mangas e enfrentar. Não dava para ficar chorando, tinha que enfrentar o problema. E um dos motivos que eu fui procurar a faculdade para ser advogado foi isso. Foi o problema da minha família, meu pai, né? Sofreu muito essa coisa de não ter dinheiro para pagar advogado para ele, meus irmãos também. Então eu falei, eu vou ser advogado, né? Não para defender o erro, mas para não ver meu irmão espancado pela polícia, né? Que naquela época tinha muita violência, tem ainda, mas naquela época era muito mais assim, aberta. A gente sofreu muito com isso, né? Até a minha mãe mesmo, né? A dona Clara de Camargo, né? Tem sobrenome seu, mas ela é de Minas. E ela muitas vezes tinha conflito com a polícia por causa dos meus irmãos que tinham esse problema de drogas. E aí o policial levava meu irmão lá em casa. E já levava dando uns cascudos. Antigamente eles levavam para casa, agora não leva mais, né? Agora... Aí o policial às vezes dava aquele baculejo assim, mas falava, policial, deixa que eu bato. Deixa que é comigo. E já pegava para a camisa e saía dando uns tapas para dentro de casa. Né? O policial ficava assim, que mãe boa essa, não precisa fazer nada, né? Sim. Então minha mãe sempre foi assim, muito disciplinada, nos orientou bastante. Esses meus irmãos foi uma fatalidade mesmo. Aí você fez Univap? Eu fiz Univap com muita... Eu prestei 3 vestibular. Unital, o MC. Eu falei, aonde eu passar eu vou, eu quero ser advogado. Eram 3 opções, né? E fiz minha faculdade,
não fiquei em nada de DP, me formei. Terminei a faculdade, já passei na UAB também, assim, estudei pra caramba, entendeu? Eu quero a minha carteira da UAB. Tenho ela até hoje. Doutor Reinaldo. Pago a UAB até hoje. Paga, você é advogado. Pode exercer a profissão. Posso, não exerço que eu não tenho tempo. Sim, mas, claro. Mas manter a OAB é importante. Porque eu lido muito com a questão da violação de direitos humanos. Né? Então, eu sendo advogado, muitas vezes, tem sido bem útil. Dom Macir falou isso para mim. Eu abandonei de pagar a OAB e não ia mais continuar na ordem. E o Dom Macir, quando assumi, perguntou, fiquei sabendo que você é advogado, Reinaldo. Eu acho que eu era, Dom. Por quê? Porque eu não tenho mais a minha OAB. Por que você não tem mais a sua OAB? Eu não estou pagando mais, desisti. Mas você perdeu o juízo, Reinaldo. Não pode. Deus te deu a graça de fazer uma faculdade, de passar no exame da ordem, tirar a sua OAB. Vamos resgatar essa carteira, por favor. Aí eu peguei a carteira que ele falou. Foi atrás? Fomos atrás, fizemos lá o financiamento dos atrasados. Pagar os atrasados todos, né? E retomamos, e hoje continuo com a minha OAB certinho, graças a Deus. Legal, participo de parabéns. alguns eventos também, procuro me atualizar. Né? Porque eu lido com a sociedade. Sim, você está no meio. meio. Porque a população de rua tem conflito. Muito. Né? Nem lá em São Vicente, lá na Baixada Santista, tem as Cracolândias também. Não a nível de São Paulo. Mas quantas vezes eu tenho que ir lá, intervir naquela coisa da polícia, né? Mas a minha infância passou por essa realidade. Eu acho que tudo foi me capacitando pela dor a lidar com essa realidade. Né? Então, hoje, aquela passagem de Mateus 25 se encaixa para mim. Tive fome, me deste comer, sede, me deste beber, era nu, me vestistes, era peregrino, me acolhestes, era doente, cuidaste de mim, e estava preso e me visitaste. Aí eu vou ter que ser cópia, senão você não entra. Mas vamos lá. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a conversar com o Reinaldo aqui. Tá bom. Né? Nós vamos fazer um intervalo, um breve intervalo agora. Você continua aí acompanhando. Depois ele vai contar mais um pouco da vida dele, como ele conheceu a esposa, como eles se casaram, quantos filhos ele tem, para a gente conhecer um pouquinho mais da vida desse servo de Deus aqui que a gente pode chamar. Vamos ao intervalo e você aguarda aí, a gente volta já já, tá bom? Você está gostando desse conteúdo? Quer ter uma experiência mais completa sobre a Santa Igreja e sobre Jesus Cristo? Conheça agora a plataforma para a família católica. Palestras e muito mais. Acesse agora mesmo e sinta o amor de Deus. Deus abençoe. Juju. Bom dia, tio Lu. Bom dia. Tomou café? Remedinho? Meia hora. E daqui a pouco vai tomar o quê? Sorvetinho? Coisa boa. Um beijo. Voltamos aqui com o nosso irmão Reinaldo, que vai contar agora um pouquinho para nós, continuar, né? Contando aí a trajetória dele, da família dele, até chegar na famosa Casa de Assis. Sim. Como é que foi conhecer a esposa? Maria Conceição. Maria Conceição. De Oliveira Leite. Para a família dela é Maria, né? Para mim é Conceição. Conceição. Em casa é Conceição. Conceição, eu já estava na faculdade, né? Estava trabalhando. Levanta um pouquinho. Estava já na faculdade, aqui na Univap. Acho que no 3º ano. E aquela época da lambada, aquelas coisas todas ali no shopping, né? Tinha lá uma lambateria. E eu ali no shopping do centro? No centro. Ali aqui no shopping São José, ali, como é que chama? Center Valley? Center Valley. Ah, é verdade. Tinha no fundo ali, no pátio, no estacionamento, uma lambateria. Mas tinha alguma coisa lá. Famosa, não sei quem pegou esse tempo, né? Mas era muito famosa. Eu comecei a frequentar e foi lá que eu conheci a minha esposa. Então a gente se conheceu dançando lambada. E ela é de São José também, não? Ela é de Paraibuna. Ah, de Paraibuna. Morava no Jardim Ismênia, né? Tinha ficado perdido os pais, faziam um pouco tempo. O pai e a mãe dela morreram no mesmo mês, faleceram no mesmo mês, e ela ficou cuidando de 5 irmãos. 5.
Parece que isso nos deu uma identidade, sabe? Assim, ela cuidando de 5 irmãos, eu cuidando da minha mãe com meus irmãos, uma realidade muito sem estrutura, né? Acho que isso deu uma liga ali também, a gente ficou se conhecendo, começamos a namorar. E parece que imitamos meu pai e minha mãe também. Em 6 meses casamos também. Com 6 meses? Em 6 meses já nos casamos, né? Eu já estava com quase 30 anos também, né? 29 anos, ela com 26. Então não era nenhuma criança, nenhum jovem, tinha uma maturidade, ela cuidando dos irmãos, eu tinha toda aquela bagagem com a minha família. Mas para mim tinha chegado o momento, né? Uma pessoa muito boa, uma pessoa muito digna. Inclusive eu costumo falar, se não fosse a minha esposa, não tinha esta obra. Né? Se ela, eu sempre falo que o sacramento do matrimônio, para quem tem a vocação, é algo assim de Deus mesmo, né? Não pode ser humano, porque lá na frente não vai dar certo. E quando é de Deus mesmo, se essa pessoa quer viver o sacramento do matrimônio, Sérgio, ali Deus faz uma obra muito grande. Né? Não, mas ela casou, você estava trabalhando na prefeitura já ou não? Não, já tinha feito concurso. Sim. Eu tinha feito concurso porque eu falei, agora eu preciso de um emprego estável, eu quero casar. Né? Casar tem que trabalhar, né? Aí fiz concurso para agente fiscal de posturas. Sim. Tinha uma vaga. Uma vaga na Uma prefeitura vaga na prefeitura, tinha 200 pessoas, mais ou menos assim. Eu falei, vou arriscar. E eu passei em segundo lugar, empatado com uma outra pessoa. Só que o primeiro que ganhou, ele já era funcionário público e aquele salário não compensava para ele, desistiu. E aí houve um desempate entre o segundo e o outro comigo, né? E eu ganhei pelo desempate, eu tinha formação, estava fazendo faculdade e acabei ganhando. E entrei, só que como fiscal de postura eu não aguentei muito, era uma coisa muito conflituosa, né? Lidar com o comércio, aquelas fiscalizações muito assim. E acabei fui para a SSM. E lá eu fiquei na SSM o tempo todo, né? Com vários secretários, Roberto Costa. Roberto Costa, eu falo dele porque tive uma boa amizade com ele também. Não sei se você conheceu ele. Muito amigo da gente. Então, assim, fiquei ali. E gostei da Secretaria de Serviços Municipais. Porque também era aquela secretaria que faz um trabalho com o povão. Faz. É ponte na zona rural, é estrada, é pedra, é boca de lobo, é capina. Então, eu estava no meu espaço. Né? Quanto tempo você ficou na prefeitura? Fiquei acho que uns 14, 13 anos. Já podia estar aposentado. Já podia. É aí que depois que eu estou casado, né, que eu casei com a Conceição, a gente optou por casar, ela trabalhava numa loja aqui no shopping, no Center Valley também, e fomos trabalhar, e ela engravidou da minha primeira filha, e aí falei, agora, né, como é que faz? A gente quer cuidar, né? A Gabriela, que é advogada. Gabriela, já é formada. Já é formada, já está atuando bem, né? Uma ótima advogada, nossa. Recomenda aí. Uma ótima advogada. E nós vamos fazer, bom, vou trabalhando, e aí nasceu a Gabriela, né? Aí ainda ficou a minha cunhada tomando conta da Gabriela, para ela continuar trabalhando. Aí depois veio a Bárbara. Sim. Logo em seguida, né, a gente quer formar família mesmo, né? Rapidinho. Não deu nenhum. Quanto é de diferença de idade as duas? Eu com um emprego, né, serviço público, estável, né? Ela também trabalhando numa loja, bem estável há muito tempo, que ela tinha boa profissão. Então, é investir na família, né? Esse é o propósito de você ter o sacramento do matrimônio. A gente morava em Santana, perto do Pio XII, ali, uma casa boa ali. E aí veio a Bárbara, né? E a Bárbara veio num tempo assim, muito bom também da nossa vida. A gente sempre estava na missa em Santana. Casei na matriz de Santana. Sim. Né? Ali fizemos a festa. Padre Luiz? Não, aquele diácono, esqueci o nome dele agora. Vou lembrar ainda. É um senhor moreno, que era o diácono lá em Santana. E fizemos a nossa festa ali onde era o RAC, ali em Santana. Né? Tinha um clube ali, né? Em Santana, perto que vai ali para a Ródio ali. E ali fizemos a nossa festa, e foi uma festa muito boa, porque eu falava assim, minha esposa queria viajar para a Lua de Mel. Eu falei, não, vamos fazer uma festa. Esse foi o nosso primeiro dilema, né? Porque era uma festa, é uma vez só na vida. Olha o propósito. Ou fazia festa ou ia viajar. Ou ia viajar. Optamos pela festa, né? Foi uma festa muito bonita, graças a Deus, que a gente, né? Que é uma coisa para o resto da vida. E a partir dali a nossa vida foi muito, muito boa. Eu nunca, acho que os primeiros anos da minha vida foram os primeiros anos mais felizes da minha vida, com a minha esposa e com meus filhos, né? E aí veio o câncer da Bárbara. Quantos anos que ela tinha? Tinha 4. 4 anos. Um tumor de Wilms, né, no rim. E assim, minha esposa, por ser aquela esposa que cuida do filho, ela mesmo dá banho, ela toca o corpo, ela vê se não tem nada inchado, porque eu morava numa chácara depois. E ela percebeu algo assim mais saliente no abdômen da Bárbara. Eu tinha um bom convênio pela Unimed, da prefeitura.
Então, tudo isso era Deus já me permitindo, né? Tendo essa graça de Deus. E levamos ela para o prontil. E na mesma noite o médico me deu o diagnóstico, um tumor raro. E nesse dia tinha caído uma goiabeira. Ela gostava muito de subir na goiabeira para comer goiaba, e ela caiu de costas, graças a Deus. Se caísse de bruços, talvez não teria. E aí o doutor falou assim, Reinaldo, eu não vou operar sua filha. Dr. Marcos Rodstein. Oncologista ali no prontil. Eu falei, mas por quê? Porque o risco é muito grande, né? Chamou mais médico, eu acho que ele ia embora para casa, né? Ter mais tempo de vida com ela. Eu acho que é bom, né? Porque é muito pouca chance. Ele falou que tem 20% só de... Ele falou que não ia operar ele falou porque que não ia, por ele não, porque 80% era óbito. Na cirurgia? Na cirurgia. Né? Porque o tamanho do tumor era uma coisa extraordinária. Porque ele é muito silencioso, esse tumor de Wilms. Raro também, é 1 em cada 100 mil crianças. Aí você pergunta, por que a minha filha, 4 anos, o que ela fez de errado? Porque o ser humano é assim, né? A gente vai natural, se questionando. né? É natural. Eu, católico de carteirinha, na missa todo domingo, voltava para casa, fazia um churrasco com a minha esposa, né? Comia pizza com as minhas filhas, ia para o Parque São Dumont, que eu trabalhava depois também, dava plantão no Parque São Dumont. Sim. Olha só que vida ótima. Aí minhas filhas estavam brincando no Parque São Dumont, eu estava tomando conta do Parque São Dumont. Depois ia embora tudo para casa. E um tumor assim, fatal, né? Chega. E aí eu me deparei com a questão da morte violenta, assim, na minha geração. Sim. E isso é violento, isso acho que o homem que tem o dom, que é pai, o homem que tem a vocação de ser pai, que tem o dom da paternidade que é dada por Deus, isso abala muito, isso mexe com ele. Ele vai mover céus e terras, não é verdade? Sim, com certeza. E eu tinha convênio bom, dinheiro, tinha um bom salário na prefeitura, era supervisor de área. Ganhava bom salário. Ganhava bom salário na prefeitura. Então não era dinheiro nem era convênio. Sim. Precisava de um milagre. Só Deus podia salvar minha filha. O médico já tinha batido o martelo. desistido. E eu falei para ele na hora, eu fiquei bravo. Falei, não, eu quero que opere. Tem 20% só, então é com esse 20% que eu fico de chance. E ele fez eu assinar um termo de autorização. E assinei. Esse termo de autorização já subiu ela para o apartamento, né? Minha esposa foi embora para casa com o meu bebezinho, que era o Pedro. Tinha o Pedro ainda. O Pedro era bebê, tinha nem 1 ano. E eu fiquei com ela no hospital, e no outro dia ela foi já preparada para a cirurgia, e aí foi todo mundo para o apartamento, parentes, minha mãe, todo mundo. E um médico entrou, anestesista. Isso aí que né, é uma coisa que Deus é um mistério. Não podemos tirar esse mistério de Deus. O anestesista entrou, deu uma medicaçãozinha para ela, e ela começou a ficar sonolenta, e ele me deu um tapão nela. Bem dado assim na perna, assim. Aí eu fiquei bravo ali, né? Mas não falei nada. Você estava ali do perto. lado. Daí pegou, veio a maca, colocou, foi para a cirurgia. Na cirurgia, demorou 7 horas. 7 horas. Pra você ver a gravidade que era. E você na recepção? Lá no quarto, no apartamento. No apartamento. E minha prima, que é muito católica, que era a esposa, ela morava no CTA, era esposa de militar da aeronáutica, ela, em oração, falou, Reinaldo, eu tive uma visão, eu era muito cético quando você fala de visão, né? Aquela coisa, eu não fui muito cético, católico, mas sim, cético. Claro. Nossa Senhora está sentada do lado da maca da cirurgia da sua filha, sentada, e segurando a mão da sua filha. Eu falei, tá bom, Jesus, eu vou acreditar porque eu não quero, né? Fiquei quieto. Nossa Senhora segurando a mão da minha filha lá no centro cirúrgico, tá bom. Isso significava o quê, né? Para mim nada, que ela ia curar ou que ela ia levar? É isso, né? Difícil, né? Você difícil. Identificar isso aí. Acabou a cirurgia, o médico me chamou no centro cirúrgico e me mostrou o tumor e o rim que ele teve que tirar. Aquilo foi assim, chocante, não traumatizante, mas chocante, aquele tumor tamanho de um melão. E aquilo, fiquei ali olhando para aquilo, ele me explicou, falou tudo assim. Tirou tudo um rim também? Um rim também, porque estava muito ocupado. Então, para não ter risco de metástase, tirou o rim. Aquilo me chocou bastante. Ele falou, não, fica tranquilo. E aí eu fui para o quarto, ela foi também. Daqui a pouco, quem me chega no quarto? Um médico que deu o tapão. Agora eu vou perguntar para que foi aquele tapão. Eu acho que ele vai tomar o tapão agora. E ele falou assim, pai, né? Você que é o pai da criança? Eu falei, sou. E a mãe? Eu falei, tá aqui minha esposa. E vocês são católicos? Eu falei, sim, de carteirinha. Já dei aquela resposta um pouco ácida. Sim. Posso falar com já vocês dois? Bravo, né? Eu estava bravo. Pode falar com vocês dois? Pode.
Olha o relato desse médico anestesista. Fui numa vigília em Minas Gerais, teve uma missa lá no alto da montanha, e alguém disse no meio da vigília que um médico anestesista operaria 7 crianças com câncer. E essas 7 crianças seriam curadas. Cada criança usaria uma medalha Nossa Senhora das Graças e levaria um vidrinho de água benta para tomar uma gota por dia até acabar esse vidro de água benta. Ele me contando. Falei, tá bom, muito bonita a história. Só que vocês não são, a sua filha não é a 7ª criança, sua filha é a 8ª criança. Aí eu falei de novo, mas então o que eu tenho a ver com essa história? Pensei comigo. Você era só 7, né? Só 7. Ele falou assim, eu peguei e falei, mas por que nós aqui está falando isso para nós? É que a 7ª não era católica e não aceitou o que ele passou. Então é para você, é para sua filha. E ele com o vidrinho de água benta e a medalha na mão da Senhora das Graças. Sérgio, eu, como um relâmpago, peguei da mão dele aquilo. Nossa, eu arrepio agora. Peguei na mão dele aquilo e falei, obrigado. Ele falou assim, você vai usar? Eu falei, com certeza, doutor, Deus lhe pague. Agradeci muito, assim, tá me arrepiando também. Você nem assim. perguntou do tapão. Nada mais, não perguntei nada. Depois que eu fiquei Podia sabendo dar outro tapa. que era um teste só que ele fez, né? E eu já coloquei, eu já dei para minha esposa, falei que você coloca, minha esposa colocou a medalha da Senhora das Graças nela. E já peguei uma gotinha daquela água benta, já fiz o sinal da cruz nela, assim. E ali foi. Ela fez aquela quimioterapia, perdeu o cabelo, pegou infecção, infecção generalizada. Sim. E sarou. Fez aquela manutenção até os 16 anos de idade. Sim. E hoje já está com 28 anos. Aonde que ela foi operada? Qual Aqui hospital? no prontinho mesmo. No prontil? O doutor Marcos Odistai, eu devo muito a esse médico, muito amigo. Me explicou tudo sobre o câncer, tratou com carinho. Nas quimioterapias, ele deixava ela até bater nele, porque ela fica muito irritada com as químios, né? Eu fiquei sabendo que ela é rebelde. Né? Ela era brava. É. E ele porque tinha que amarrar ela na cadeira, tinha que imobilizar. E ele punha o dedo para ela morder, ela mordia o dedo dele. Entendeu? Então, um médico, irmão, amigo, pai também, né? Então, assim, eu lidei com muita gente assim. E aí aquilo eu fui deixando para trás a minha vida. Eu fui começando a perceber o sofrimento dos outros. Mas não a perceber com dó, nada, perceber com uma compaixão assim que eu tinha que fazer alguma coisa para aquelas pessoas. E então, teve um dia que eu não voltei mais para casa. Por quê? Porque eu passei ali, eu estava vindo da minha casa, passei por trás da Igreja Matriz de Santana, parei no semáforo, tinha um senhor caído com o braço para fora da calçada. E os carros só desviavam do braço dele para não passar por cima. Eu parei aquele carro, e vi como é que ele estava com o braço quebrado já. Alguém deve ter passado por cima. Deve ter batido. Levei ele para o UPA da Ponte, ficou lá internado e eu fiquei com ele. E eu esqueci que eu tinha que trabalhar, esqueci que eu tinha que voltar para casa. E só 3 dias depois que eu fui lembrar. Mas nós vamos continuar essa história aí. Essa história, tá bom. A gente vai fazer um intervalinho. Você que está acompanhando esse programa pode compartilhar o YouTube e no Facebook. Manda o link para os seus amigos para conhecer um pouquinho da história do Reinaldo. Pode fazer pergunta. No terceiro bloco agora a gente vai atender as perguntas daquelas pessoas que estão nos acompanhando. Mas a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Segura aí e o Reinaldo vai terminar essa história para nós. São Jerônimo diz que José mereceu o nome de justo porque possuía de modo perfeito todas as virtudes. Quais são essas virtudes de São José? Quem foi São José? E como ele, um homem que não disse uma só palavra que fosse registrada nos 4 evangelhos, ainda continua a nos inspirar e a nos ensinar tanto? Por que ele foi o escolhido para ser o guardião do menino Jesus, o redentor da humanidade, o pai adotivo de Jesus Cristo? Estas e outras questões queremos responder para você através do nosso filme São José, o guardião do Redentor. Vamos conhecer a sua história, o seu casamento com Maria, a sua vida e o seu trabalho em Nazaré, a sua ida em Belém que culminou no nascimento de Jesus, a sua fuga para o Egito para salvar o recém-nascido das garras de Herodes,
os cuidados com a Sagrada Família, a sua relação com Jesus adolescente, os séculos de devoção até os dias de hoje. Enfim, tudo isso para entendermos o quanto esse grande santo continua sendo um exemplo de homem, de pai, de esposo, de trabalhador, protetor e defensor da igreja, de guardião das famílias, porque ele foi o grande guardião do Redentor. Eu sou o Frei Rinaldo, religioso e sacerdote da Ordem dos Servos de Maria, e quero convidar você a mergulhar nessa emocionante história da vida de São José. Conto com você para que possamos produzir esse filme, pois o seu apoio significa muito. E você que é devoto de São José não vai querer ficar de fora. Creio que São José merece esse nosso carinho e dedicação, não é mesmo? Muito obrigado, Deus o abençoe muito e vamos juntos produzir esse filme de São José. O mundo merece esse filme, vai ser um presente para a humanidade e você vai fazer parte dessa história. Conto com você. Acesse esse site e veja como e quanto você vai colaborar. Mas tem que ser agora. Traga mais gente para esse projeto. Convoco todos os devotos de São José e da Sagrada Família para esse financiamento coletivo. Deus abençoe! Nós estamos voltando aqui para conversar com o Reinaldo, mas antes eu queria realmente reforçar aquilo que o Frei Rinaldo está pedindo, para que a gente realmente colabore com essa obra de evangelização no canal do Frei Rinaldo, né, para que esse filme seja produzido o mais rápido possível e nós contamos com você. Então, quero te convidar para entrar nesse time aí, junto com o Frei Rinaldo, pode mandar mensagem, se associar, colaborar da maneira que você puder. Queria também pedir desculpa para a Karina. Karina, ela mandou para nós na semana passada um arranjo de flores lindo que estava aqui na nossa mesa, junto com a gente no programa, e o programa foi tão envolvente, nós estávamos falando do Pentecostes, e eu esqueci de agradecer. Então fica aqui o meu pedido de perdão, né, e o meu agradecimento aí. Karina, que Deus abençoe você. Né, peço que todos vocês que estão nos acompanhando também entrem lá no Instagram da Karina, que é Karina_Lima_Decorações. E você vai ver cada arranjo lindo que ela faz. Ela faz casamento, decora a igreja, festas, escritórios. O que você precisar, pode procurar a Karina lá que ela vai te ajudar. E nós temos uma pergunta aqui que a Ana Lúcia vai trazer para nós de uma pessoa que está nos assistindo e ela tem uma pergunta para o Reinaldo. Tudo bem, Ana Lúcia? Boa noite. Boa noite, Reinaldo, Sérgio, boa noite a todos os internautas que estão acompanhando. A Flávia, ela diz aqui que conhece a sua trajetória, lembra das suas lutas, admira muito você e seu trabalho. E ela pergunta, em que momento da vida você resolveu deixar tudo para se dedicar aos pobres? Esse momento foi muito delicado, ele foi... A partir desse momento que eu encontro esse pobre caído, levo para o hospital, isso começa a ter uma sequência. Eu começo a não ir trabalhar mais, Sérgio, na prefeitura, e você imagina como é que é não ir trabalhar sendo supervisor de área, sendo diretor do Sindicato de Servidores Municipais, então já não compareci nas reuniões. E meus amigos ficaram preocupados, a chefia preocupado. E eu comecei a me envolver e não dava retorno para minha esposa, não dava retorno no trabalho, até que eu tirei uma licença sem remuneração. Sim. Aquela famosa que não sei se ainda tem. Tem, por dois anos. E eu tirei sem remuneração e aquilo já foi uma loucura para todo mundo, porque eu estava tão envolvido com os moradores de rua, levando para o hospital, e eu falei, bom, agora levava comida, levava café, levava almoço, levava janta, passava o dia todo na rua. E um dia levando comida, à noite, uma janta, um temporal. Aquele temporal que sempre devasta São José, cai árvore, aquela enxurrada toda. E eu estava perto de uma marquise, entregando comida, aquele temporal, e várias pessoas de rua segurando a coberta molhada, em pé, e aquela água caindo. Fui para casa, não dormi, e falei, como que eu alimento eles e deixo eles na chuva? Né? Como? O albergue estava passando por dificuldades também naquela época, né, de salubridade, essas coisas que eu também acompanhava. Falei para minha esposa, vamos fazer aqui no quintal, na nossa chácara, vamos construir aqui um galpão. Você morava... Boquirinha 2 já. Eu tinha mudado de Santana para lá, tinha comprado uma chácara, né? Queria criar meus filhos na natureza. Então, até que eles são muito ligados à natureza até hoje.
E comecei a arrumar o quintal lá, preparando, só que não deu tempo, porque eu encontrei esse morador de rua, um outro morador de rua machucado, que foi internado com pneumonia. Era um que ficava em Santana, que andava cheio de cachorro, barbudo, seu Zé. Chamavam de Papai Noel. E quando internamos ele ficou quase um mês internado, e ele mais um outro, né, que tinha sido queimado na Alto da Ponte, jogaram álcool nele. E aí, quando eu fui buscar os seus... ligaram para mim depois de um tempo, e eu tinha até esquecido deles lá, assim, entre aspas, né? Eu não conseguia mais... Olha, o teu irmão está de alta. Eu falei, mas que irmão? Não tem nenhum irmão de alta, de internado. Tem sim. Eu falei, qual é o nome dele? Falando de tal. Eu falei, nossa, lembrei. Às vezes visitava, depois, como demorou muito para ter alta, eu fui deixando um pouco para lá. Aquilo pesou minha consciência. Levar para onde? Levar para onde? Fui até lá. Cheguei lá, ele não estava mais no hospital da vila. Teve uma convulsão de abstinência, foi para a saúde mental. Para medicar lá. Corri para a saúde mental. Chegando lá, Sérgio, ele estava ainda contido na maca. Quando ele me viu, virou para o lado direito dele assim e falou para a pessoa assim, não falei para você que ele vinha nos buscar? Aí aquilo, eu falei, buscar para levar para onde? Então, E ele já tinha trazido mais um. Já tinha mais um. Tem mais um irmão de rua que estava internado lá na saúde mental. E eu falei, agora? Peguei os dois, né? Estava de alta, pus no carro e fui embora para o Boquirinha 2. Onde que eu vou levar? Onde, Jesus? Aonde? Não tinha para onde deixar. Eu vou levar para casa. A Conceição não vai aceitar porque Sim, tem claro. criança. Eu vou perguntar isso. É. A Conceição. Vamos chegar Sim. na Conceição. E aí eu peguei, no meio do caminho, eu coordenava o grupo de oração, parei na casa de uma amiga da gente, irmã da minha comadre, e falei assim, você não tem um quartinho no fundo da sua casa desocupado, de ferramenta? Tem. Vamos desocupar ele, vamos colocar 2 irmãos de rua lá. Você ficou louco, Reinaldo? Falei, fiquei. Deus não quer que a gente faça caridade? Vamos começar a fazer. Aí eu coloquei no quartinho dela. E ela deixou? Deixou com muito medo, o marido estava trabalhando, não deu tempo nem dela avisar o marido dela. E aí desses dois Eu foi imagino aumentando. quando o marido chegou. Foi aumentando 2, 3. Eu levava comida para eles, porque eu não tinha como ela fazer. Aham. A Conceição fazia o almoço, fazia os pratos, levava para eles lá. Então eu tinha que voltar correndo, levar o almoço, levar a janta. Aquela correria. E não foi mais trabalhar. Saía do meio do serviço, o meu chefe estava querendo me demitir, abrir um inquérito já comigo lá. Procedimento Procedimento lá, interno, é. Aí, um dia eu chego, eu já estava com 5 irmãos de rua nesse quarto. O que aconteceu? Ela veio falar para mim, Reinaldo, não dá mais. Sabe por quê? Eles fazem xixi no quintal, Reinaldo. Ele levanta, escarra no quintal, meu marido está ficando doido da vida, e eu não posso sair para fora, eles estão lá fora, fazem xixi no muro. Falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Né? Corri, aluguei uma casa, levei eles para lá. Quem vai ficar nessa casa? Você não tinha salário mais. Já não tinha mais, já estava... Né? Aí eu comecei a ficar nessa casa. Então, a partir daí que eu vou começar a ficar mais com morador de rua. Ficou junto com eles. Comecei a ficar, não tinha quem tomasse conta. Aí, às vezes, eu ainda ia trabalhar, eu ia para o sindicato, e a Conceição subia lá na casa correndo e fazia o almoço para mim. E a minha cunhada fazia a janta, eu acordava de madrugada, fazia o café, alguém vinha de voluntário do grupo de oração só para distribuir, até que eu não dei mais conta e tive que ficar na casa. Então, eu pedi a licença sem remuneração e fiquei já cuidando deles. Então, mas daí a Conceição falou, Reinaldo, você tá louco, Louco, Reinaldo, nós estamos com isso. 3 filhos, Isso. a menina tá doente. Sim, já tinha vencido a Já tinha etapa vencido, dela. mas Já. você tinha 3 filhos. Tinha manutenção para esposa. fazer ainda. É. Como é que você vai fazer? Você abandona o emprego? Tudo isso. E como é que foi a reação Daí, dela? aí sim, ela começou a ficar brava comigo mesmo. Ela começou a ficar brava, meus amigos, Sim. comadres, compadres, Os parentes dela? advogados, amigos, pessoal da prefeitura, né? Todo mundo. Você tá louco. Você O pirou. Reinaldo ficou louco. E algum, não, é um surto, ele vai voltar. Só que eu não voltei. E aí um dia eu cheguei em casa e ela, às vezes algum morador de rua ia parar lá em casa, procurando a casa do Reinaldo, e ela trocou a chave, pôs umas travas na porta de receio de alguém entrar. Sim. Um dia eu cheguei lá, estava tudo trancado, bati, ela acordou, era tarde, e ela falou para mim assim, isso é o divisor de águas, né? Reinaldo, Deus não falou com você? Eu falei, falou. Né? Então vai fazer o que Deus falou. Porque eu esqueci de mencionar, nos dias, quando eu recebi a notícia que minha filha estava com câncer, quando eu autorizei o doutor a fazer a cirurgia, eu fui, depois que eu assinei o termo, fui para a rua José Longo ali e fiquei lá do prontinho até a Catedral São Dimas chorando. Sim. Chorando, mudando de lado de rua, dando murro para os muros, olhava para o céu e falava, por que o senhor fez isso comigo? Mas se o senhor é meu Deus, o senhor vai me ouvir agora. Agora o senhor me ouve, eu não acredito mais. Se o senhor curar minha filha, você der a graça dela sarar, eu vou fazer o que o senhor quiser. Vou para onde o senhor mandar. Falei só isso.
Só que depois eu esqueci disso. Uhum. E a Conceição que vai me fazer lembrar esse dia. Daí eu falei, falou. O que você falou para Deus? Eu falei que eu ia fazer o que ele mandasse, se a nossa filha fosse curada. Ele falou, então vai fazer. Então vai fazer. Eu falei, e você? Ela falou, Deus não falou comigo. Se falou com você, vai você. Daí eu falei assim, mas e você? Ela falou, continuo sendo sua esposa. Mas você pode ir para a China, eu sou a sua esposa. Lembrei que eu falei... Você saiu de Fui pra casa, missão, mas a foi, família é íntegra. mas continuou. Família. E aí que ela falou assim, você pode ir para a China que eu continuo sendo sua esposa. Aí que eu falei para você do começo da minha fala aqui. Sacramento do matrimônio. Difícil, né? É sacramento do matrimônio. Aí é sacramento. O sacramento do matrimônio, que eu fui do Núcleo São João de Casais, não sei se Sim, você conhece. conheço. Muito tempo. Sim. O diácono lá, esqueci o nome dele. Mas faz tempo. E eu participava dos retiros, né? E eu sei como é que é essa questão de sacramento, né? Aprendi ali no dia a dia das formações. E o sacramento do matrimônio chama o casal a um abrir mão de si mesmo para a felicidade do outro. Se cada um abre mão de si mesmo para o outro, então vai ser uma bênção aquela família, não é verdade? E aí eu vi quanto a minha esposa vivia o sacramento do matrimônio. Também ela tinha certeza, se Deus falou com você, você tem que fazer o que Deus falou. E as crianças? Cadê o As pai? crianças eram pequenas e a casa era perto também, eu aluguei uma casa no mesmo bairro, né? Uhum. Aí o problema é que depois veio as dificuldades financeiras, a perseguição contra a casa. Foram falar com alguns padres, o Reinaldo abandonou a esposa, estão passando fome. Estive na casa do Reinaldo e a Conceição estava comendo arroz e banana, enquanto na casa lá aí falaram assim, nesses termos, enquanto lá na casa daqueles vagabundos tem frango com macarronada, era essa a fala no começo da obra. Irmã Laís, você conheceu do Maria Conheci, Imaculada? Então, conheci. Nós fomos muito amigos, né? Ela Sim. também tinha uma casa que eu cuidava de mulheres, Tinha. ficamos amigos por isso. É. Então, nossa casa era perseguida por causa falavam que tem muito marginais, o Reinaldo era chefe de quadrilha, e aqui deu um pouco de temor na minha família, né? Mas eu não tinha temor nenhum quanto a isso, e a polícia foi lá várias vezes, nunca encontrou nada de errado. Então, esse foi o divisor de águas quando a esposa, ela me dá o aval. Não importa onde você está, continuo sendo a sua esposa. Então, tipo, só faltou falar. E você trate de continuar sendo meu esposo. Né? Só faltou se completar. Verdade. Né? Então, a partir dali, a obra eu vou mergulhar de cabeça na obra. Até que eu não volto também os 2 anos de licença. Né? Aí eu recebo um comunicado que abriram o processo contra mim. Você foi exonerado. Foi para pequenas causas, né? Mas o juiz reconheceu que eu também estava num trabalho social, né? Toda uma justificativa depois. E acabou sendo arquivado e eu não sofri nenhuma penalidade, graças a Deus. Né? Só foi exonerado, normal. Né? Só foi exonerado, né? Não voltei em tempo, demorei para voltar, mas aí houve esse benefício, né, que foi entendido. E aí eu estava na paróquia do Padre França. Estava começando a paróquia São José lá na Vila Paiva. Sei. E o Padre França, né, vendo todo aquele tumulto, eu andando, o advogado, o servidor público abandonou, andando que nem mendigo, barba por fazer, cabelo comprido, Descalço. cobertor rasgado no pescoço, descalço. E a família dele? A família dele está passando fome, padre. Aí as pessoas vão falar com o padre, né? A catequista foi falar, está passando fome, e o padre vai chamar a minha esposa. Minha esposa ficou sabendo, ele começou a ficar bravo com a gente, o padre França ficar bravo, e reclamava, não está errado, Reinaldo, esse jovem tudo com você, é muito jovem, largando casa, largando tudo. Até que um dia a minha esposa ficou um pouco chateada e foi falar com ele, junto com a minha mãe. Aí que entra também a esposa e a mãe. E a minha esposa desencontrou da minha mãe e elas chegaram em horários diferentes. Sim. E quem chegou primeiro foi minha mãe. Minha mãe mais leoa, né, defendendo o filho. Ela ficou brava com o Padre França. Eu vim falar com o senhor, que eu estou sabendo que você está falando mal do meu filho. O Padre França é nosso amigo hoje de casa, né? Ele celebra nas nossas casas. E aí falou isso para ele. E ele falou, não, que seu filho... Não se intrometa com meu filho. Eu sei quem ele é, eu sei o que ele está fazendo. E eu não quero que você faça nada para o senhor fizer, você vai ver o que é uma mãe brava. Falou assim para ele. Ele bravo também, tá bom, não quero mais conversa com a senhora, então tá bom, mandou ela embora. Quando ele abre a sala da recepção, quem estava lá? Minha esposa. E a minha esposa, calma, muito serena, minha esposa, diferente de mim, sou um pouco mais barulhento. Entrou, sentou, padre, está tendo isso. Então, Conceição, isso, padre. Posso falar só uma coisa para o senhor? O dia que o senhor quiser saber se o Reinaldo é um bom pai, um bom marido, pergunta para mim. Fechou. Aí não tem... Aí teve uma reunião do clero,
né, sobre nós de novo. Sim. Na época era o Padre Joel, que já estava como Padre administrador. Joel, lembro. Aí alguém falou assim, não mexe. Temos que falar com a família desse tal de Reinaldo, porque ele ficou louco mesmo. Quem sabe a família toma alguma providência. Não fala nem com a mãe, nem com a esposa dele, porque a ação com ele está embaixo d'água, né? Então, a partir dali, com todo esse apoio, toda essa ação do Espírito Santo na minha esposa, na minha família, nos meus parentes, meu irmão trabalha na Embraer há muitos anos, ele é engenheiro aeroespacial, outro irmão é gerente de autopeças, então começaram a me ajudar na obra, a comprar alimentos, a fazer pastoral. Viram que você não estava louco. Não estava louco, entenderam. Outro meu irmão também teve um problema, uma filha que teve leucemia, princípio de leucemia também, e entrou também para ajudar. Então, toda a minha família foi se envolvendo, irmãos, tios, parentes, primos, todo mundo, Sérgio. Todo mundo. A minha tia que tinha um restaurante lá em Novo Horizonte me ajudava com gás. Uma multidão de gente próxima, parentes e amigos, né? Então, ali a obra começou a deslanchar. E o Dom Nelson, um dia, o albergue foi fechado por insalubridade. Sim. Um grupo de moradores de rua foi falar com o Dom Nelson e reclamou. E o senhor? O que a igreja está fazendo por nós? Não sei o quê, o Dom Nelson tentou explicar. Não, mas como não? E a casa de Assis lá do Reinaldo? Aí o Dom Nelson falou, é verdade, eu estava sabendo. É. O Dom Nelson falou, não, vamos lá visitar. O Dom Nelson foi visitar, junto com o padre França, João Alves Sobrinho. Eles não tinham ido ainda. Não tinha. O João Alves Sobrinho não era nem padre ainda, nem era nem diácono. Foram lá, e junto com o seu irmão. Paulo Camargo. Esse foi assim que foi bater o martelo. É. Né? O Dom Nelson falou para ele assim, arruma um lugar para eles viverem, morarem. Aí foi ver a chácara lá, né? Da tua irmã lá no Putinho. Prima, né? Aí o Paulo correu atrás. Da Rosa Maria. O Paulo se virou mais, como eu disse, nem charuto um pouco de bêbado, assim, até arrumar um lugar para nós, né? E desde então, e aí fomos para o Putinho, lá a obra deslanchou. Cuidar dos moradores de rua, acolher os pobres, indo para a rua todo dia levar comida para aqueles que não conseguem vir, né? E lidar com esse público, que é um público bem abandonado, recebe muita coisa pejorativa, nomes, são desqualificados, né? E são doentes, são drogados, se prostituem, estão às margens da lei, cometem pequenos delitos, né? Mas o quanto esse público, o quanto esse grupo de pessoas, de gente, de nossos irmãos e irmãs, Sérgio, que eu falei que eu tive uma capacitação também da minha família, né? Quantos drogados hoje já deixaram as drogas, há anos são servos na obra. Sim. Né? Quantas pessoas hoje estão na obra servindo? Nós temos mais ou menos uns 50 religiosos hoje, atualmente. Aqui em São José? Não, total distribuídos. Cada casa tem 4, 5 religiosos. Vocês estão em mais cidades? Estamos na Baixada Santista, em São Vicente e Peruíbe, Santo André, Bragança, Mogi das Cruzes, né? Jacareí também tem, Garatá também tem, né? Temos uma casa no Chile, lá em Santiago também. Parece que a casa do Chile você foi convidado pelo bispo de lá. O padre nos levou para lá, né? No dia da visita do Papa, né? E estamos lá já há 3 anos, temos a aprovação, a aceitação já da Diocese, temos uma presença santíssima em casa. Sim. Fazemos pastoral de rua igualzinho aqui. Levamos a macarronada do Brasil para o Chile. O povo lá gosta muito, né? Que é a macarronada com molho, queijinho ralado, frango, né? Estamos lá. Estamos nessa empreitada. E estamos para ir para a Colômbia agora, se Deus quiser também. Convite? Tem um convite para lá. Tem convite de lá? Temos um convite para a Colômbia, temos um convite para Los Angeles, tem um padre amigo nosso lá, né? Mas só Deus sabe quando. Só Deus sabe para onde vocês vão. Onde o Senhor mandar, onde o Senhor enviar, nós vamos. Eu tenho aqui algumas imagens algumas fotos da sua família e depois umas imagens da casa de Assis. Vou pedir para o Heitor, se ele conseguir colocar para a gente. Ali é minha esposa. Sua esposa. As 2 filhinhas adotivas, a Samanta e a Melissa, que teve o câncer, lá na paróquia de São José Além dos 3 filhos, você adotou 3, mais né? 3, Adotou mais 3. Mais 3, São os adotivos. Pode ir passando. São coroinhas, né? Pode passar para nós, Heitor? Aí. A Bárbara. Essa é a que teve câncer. Essa é no meu aniversário de 60 anos, você acredita? Ela está com quantos? Ela está com 28. 28 anos e ela só tinha 20% de chance lá, né? Só 20% de chance de sobreviver. Pode. Aí, família. A Gabriela, que é advogada também, né? A Bárbara, a Melissa, que estava tratando, e a Samanta, que fez 15 anos agora, que agora chama Samanta Fernandes Leite. Uma você perdeu, né? Perdi não, né? Sim. Voltou para os braços do pai. Como diz o padre Rogério sempre fala, né? Que a mãe dele fala, eu não perdi meus filhos, eu sei onde eles estão. E essa menina extraordinária, assim. Sabe? Por falar nisso, o padre Rogério vem na semana que vem. Olha que benção. Aqui a gente na praça.
Todo ano eu reservava um tempo para a família, para viajar, sabe, assim. Ah, Tirava uns dias de folga, vamos passear lá na chácara, o dia da primeira comunhão da Melissa. Olha que bacana. Né? Tinha acabado de chegar da primeira comunhão ali com o padre Alexandre. Né? Ela era coroinha também. O sonho dela era ser acólita. Ela vai acolitar no céu. Maravilha. A hora que você conseguir colocar o vídeo aí, pode colocar. E tá? Aparecida. Que a gente fala um pouquinho da casa. Né? Se você conseguir colocar a gente na janelinha também, para o Reinaldo explicando um pouquinho para nós da casa. Esse bonitão é meu filho, Pedro. Meu filho caçula do biológico. Esse ele é o caçula. É o Pedro. É os três primeiros. É os três que você primeiros. teve, né? É. Não puxou o pai, não. Bonito demais. Ali é minha mãe, minha irmã, ali são os meus irmãos e minha mãe. No dia do aniversário, 60. Você viu, né? É. Me pegaram lá na casa de Assis, me levaram, e quando cheguei lá, vamos, pai, tem uma surpresa. Eu pensei que era uma coisa, chegaram numa festa, Que legal, hein? mas fizeram toda essa bagunça aí. Família sempre participativa, né? Importante. Aí é a casa dela. Casa de Assis, lá no Putinho. Essa cruz do Padre João Alves que levantou. Ricardo está há 20 anos comigo, né? Aqui é um espaço que a gente acolhe o pessoal que chega na condição que ele está. É uma vez que você fez Chega, uma matéria. precisa de banho, chega bem direto da rua, vai comer por aqui. À noite é dormitório, de dia vira, depois tem às vezes vira refeitório, enquanto no refeitório estão descansando, recuperando. Alguns já vão pedir para ir no médico também, vai levar na saúde mental. Né? Aí voltando da saúde mental também, eles levam uma casa mais afastada. 5 casas em São José dos Campos. Total de 11 casas no estado de São Paulo. Tem casa de homem e de mulher separada. Casa né? de homem e de mulher separado. Esse aí é lá no Putinho. Vocês estão desde o primeiro, no mesmo Bom, essa mesmo casa aqui é endereço? a casa Mesmo que a gente endereço. cuida dos irmãos de rua que são enfermos, né? Tem uma deficiência, um problema de mobilidade, né? Olha lá o Ricardo. 18 anos, já faz mais 2 que a gente fez essa matéria, está há tá nos 20 20 anos. já. Com 9 filhos, Teve que tá- amputar uma perna, né? Ficou Chegou com doente, mas agora tá O firme. médico dizia que tinha um ano Tive de vida. uma úlcera de pressão. Precisa de pressão também. Aí estourou a veia aqui na cama, quase que eu fui também. Deus. Foi por Deus. Foi por Deus mais uma vez. Tá tudo gramado lá agora. faz tempo que eu não vou lá. Eu fui esses dias lá levar luva descartável, Olha, máscara, mas a gente não entrou. Não entrou, né? Parte dos acamados, né? Bom, gente, se você não conhece essa obra, é que agora vocês estão com limitação. Eu só né? queria Não tá fazer uma podendo parte entrar, bem né? rápida da Conceição, minha esposa. Então vamos lá. Ela falou assim naquele dia: o dia que Deus falar comigo, eu te aviso. 7 anos depois ele falou com ela. Ah, é? Daí ela me ligou: Reinaldo, onde você quer que eu fique? Eu falei: o que aconteceu? Tá doida? Deus falou comigo. Aí, quando começou a comunidade para casais, para cuidar de mães com crianças em situação de vulnerabilidade. Então, a comunidade hoje que cuida de mães com crianças, Aonde que fica, Zé? lá no Freitas. É onde era a antiga casa do... como é que chama? Esqueci o nome dele. Tinha uma casa de recuperação onde passou alguns padres até lá. Do Tony Florestan. Ah, o Tony Aquela chácara lá. Florestan, sei. Estamos lá. E a guardiã da comunidade que cuida de mães com crianças é a Conceição, minha esposa. Ela está lá agora. Está lá já há 15 anos, cuidando de mães com crianças vulneráveis. Então, depois de 7 anos, ela veio. Deus tem o tempo dele, né? Tempo dele, quem diria, Cada né? um, como é que Por você isso que eu falo que- como é que você vai entender uma coisa dessa? Por isso que eu falo que o sacramento do Mateus... Eu dou muita palestra, às vezes, para casais, eu falo assim, eu sou contra o casamento. Sou totalmente contra esse contrato de cartório, sabe? Frio, calculista. Eu sou a favor do sacramento do matrimônio. Esse é meu apoio. Que tá aí o fruto, né? Graças a Deus, né? Mas continuar falando, se você não conhece essa casa, vale a pena conhecer a história. Você conheceu aqui a história do Reinaldo, né? Mas vale a pena você visitar. É claro que agora eles estão com as limitações, não pode entrar por conta do Covid. Uma coisa que eu perguntei esses dias que eu fui lá, a gente foi levar luva, material descartável e tal. Ninguém lá foi contaminado. Ninguém. Né? Como é que vocês estão passando esses 2 anos, quase 2 anos já de muito pandemia aí, Olha, se pegando você- o povo que é da rua, né? Sim. Nenhuma casa de Assis, no Brasil, nenhuma casa de Assis aqui, nenhum teve contaminação de Covid. Nem os religiosos e nem os moradores de rua que frequentam a casa. Nenhum. Quem explica, né? A gente consegue orientar e passar máscara, Mas- tudo, mas mesmo assim... Né? Mas eu penso, um padre me falou, Reinaldo, eles estão
distantes também de shopping, de aglomerações, né? Mesmo assim... Não é essa a explicação, a gente sabe que não é, tem uma né? certa distância, mas mesmo assim eles pedem nas ruas, tem um Então. contato, tá aí, né? Então eu penso que é algo de Deus também. É de Deus. Já são tão Tem sofridos, que ser, né? Imagina se fosse ainda estar aí. Porque eles sem estão na entubado, rua, perto de todo sofrendo mundo, essa- no meio, conversa com todo mundo. Verdade. Muita gente em São José dos Campos leva comida para Leva. eles na rua, tem o Sim, contato. Então, essa explicação de, eles não É a têm... distância. Não é só Não é isso. o distanciamento, Não é. porque eles não se preocupam. Não a se gente vê, preocupa. eles usam máscara a semana inteira, a mesma A máscara. mesma máscara, Né? Quando usa... Só troca quando chega na casa de Assis, aí troca. Só leva lá na casa da Assis, aí aí troca ganha lá. uma nova lá, Ganha uma nova. mas vai pra rua, fica com aquela. Com aquela. Ou seja, Mas nem Deus, fica também, né? Nem fica, nem usa. A gente vê que não usa mesmo. Né? Mas é Deus agindo mesmo na vida deles. Mas nós estamos de uma acolhendo, viu, maneira- ainda assim, de formas mais graves, né? E agora, aqui no Monte Castelo, a gente alugou uma casa do lado só para quarentena, tá bom? Então, com esse frio, nós vamos acolher com mais volume, né? Então, vai para casa de quarentena para depois ir para o convívio. Sim. Para poder melhorar essa questão, para não correr, para diminuir o risco de óbito, Sim, né? claro, a gente faz a nossa parte, Sim. vocês fazem a parte da gente, né? Não vamos também deixar tudo para Deus fazer, Mas a né? gente faz um trabalho até com o pessoal da prefeitura também, viu? Tem uma interface nossa aí. É? A gente faz uma interface boa com a saúde mental, com as ciências Sim. sociais do hospital. Com o apoio também te chama. Às vezes tem irmão que não quer e dorme lá na calçada e chama apoio, não quer entrar. dá Hoje apoio. vocês são mais entendidos Sim. pela prefeitura, pela igreja, mas Sim. no começo foi difícil. Foi eu sei que difícil, foi. é. Os moradores de onde vocês estão próximo ali reclamam, né? Sim, De que, bastante. da aglomeração ali, É. dos moradores de rua. Sim. Eu sei que quando eu estava como vereador, uma das reclamações que a gente tinha passou muito por era os vocês. moradores Era de os rua. moradores de rua. Né? Tá cheio de morador de rua na minha rua. E ali é uma região que sempre gente teve, só que agora concentra um pouco mais, né? concentra e- Mas nós estamos fazendo um trabalho, foi bom você falar isso, a gente faz um trabalho junto com a população vizinha. Sim. Estamos aquele restaurante agora nós somos amigos, viu? Ah, é? O pessoal que estava com dificuldade. Sim, claro. Aí ele vai lá em casa, na nossa casa, e fala, tem um morador dando trabalho, a gente vai lá e colabora, né? Uhum. Então aquele conflito a gente superou e hoje o dono do restaurante tem uma conversa com a gente. É tudo uma questão de sentar e Dialogar, entender o problema. Sim, que na hora que está tendo não servindo adianta você virar as Não costas para o adianta. problema que ele vai a continuar sociedade. existindo. Eu atuo na sociedade. Sim, E é uma intervenção. Você vai na praça, você vai nas ruas, não é verdade? Então, como é que eu vou intervir sendo agradável de um lado e sendo agressivo do outro? Não posso. Verdade. Temos que procurar amar todos juntos. Cada um tem a sua realidade. Né? legal. Ana Lúcia, tocou o telefone, era alguma coisa com relação ao programa? Não? Então, achei que era. A minha esposa, olha, ela Aí, liga tá no vendo? meio do programa pra gente, tá vendo só? Esposa é assim mesmo. Esposa é esposa, né? Porque ela sabe que ela tem autoridade para isso. Verdade. Né? Verdade. Mas eu queria agradecer demais Amém. a sua presença Eu hoje agradeço aqui. também, Sérgio. É uma história enriquecedora. Obrigado. Né? Eu acho que todo mundo deveria conhecer a Casa de Assis, assim que tiver oportunidade, ir lá, conhecer, Verdade. fazer a sua Bom, muito doação, né? Você pode doar em dinheiro, pode doar em material. Material, alimento, roupas, cobertores. roupas, tudo isso a gente cobertores. precisa nesse tempo. Agora chegando o frio, né? Mais ainda. Mas as pessoas acham que o pobre só tem fome no Natal e no inverno. No inverno. Não é. Mas é durante o tempo E a todo. pastoral nosso de inverno, a gente sai de casa às 11 horas da noite e vamos até 3 horas da manhã, que é o período mais crítico, né? Então Sim. leva cobertor e café quente. Sim. Aquele friozão de madrugada, você toma uma caneca de café quente, joga o cobertor nas costas, Ajuda, já esquentou, né? Ajuda, não vai né? morrer de frio, mas Não, morrer não morre, não. com certeza. Gente, a gente vai ter agora a bênção do nosso Frei Rinaldo. Frei Rinaldo, que é o nosso incentivador aqui desse programa, estava aqui até agora com a gente e deixou uma bênção especial e eu queria trazer para todos vocês e para o Reinaldo também a bênção do Frei Rinaldo. Boa noite, Sérgio. Deus abençoe você, Deus todos os nossos amigos que estão aqui no Você Sabia. Que linda história, Sérgio, que você trouxe hoje com o nosso amigo Reinaldo da Casa de Assis. Que Deus abençoe, Reinaldo. Sucesso cada vez mais e muito apoio da comunidade, viu? E você que está nos acompanhando, é claro, eu invoco como sacerdote uma bênção muito especial. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, São José, São Peregrino e São Francisco de Assis, desça sobre todos nós, principalmente os enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, Sérgio, até semana que vem com mais um Você Sabia. Deus abençoe. Esse foi o Frei Rinaldo, que está sempre com a gente aqui. Né? Agradeço a bênção dele. Agradeço mais uma vez a presença do Reinaldo aqui. Fiquei muito feliz. Não conhecia por completo a sua história, sabia do seu trabalho, mas não conhecia a sua história. Eu acho que muita gente conhece o seu trabalho, mas não conhecia essa história. Então,
Falo para você que está nos assistindo, compartilhe essa história, vai estar lá no Facebook, né, Sérgio Camargo, e também no YouTube, Sérgio Camargo da Silva. As pessoas precisam conhecer, nós estamos em tempo de pandemia, e eu tenho dito, tempo de pandemia é tempo de solidariedade. E não há mais solidariedade do que acolher as pessoas que estão mais necessitadas. Na semana que vem, a gente vai estar aqui conversando com o padre Rogério, que é pároco lá da Paróquia Espírito Santo. Então, um programa muito bom que você não pode perder. Já vai divulgando aí para seus amigos. Semana que vem, terça-feira, toda terça-feira, às 20 horas. E na semana que vem, o padre Rogério vai estar aqui. Obrigado, Reinaldo. Boa noite. Que Deus abençoe. Deus abençoe muito vocês também. Suas considerações finais aí, agradecimento ao pessoal. Muito obrigado. Uma alegria partilhar essa história com a comunidade, com todos os cidadãos joseenses, quem estiver ouvindo, né, e assistindo. E nos coloca nas suas orações, porque é a nossa batalha é diária. Muito obrigado, a paz e bem para todos. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês e até semana que vem.